Fala galera, beleza? No vídeo anterior eu falei sobre investimentos e alguns termos, só que isso acabou gerando umas dúvidas no pessoal. Sabe aquele vídeo que eu falei sobre metas? Esse aqui? Então, algumas pessoas vieram me procurar perguntando o que era liquidez diária, o que era LCI, o que era LCA, e entre outras cocitas más. Então no vídeo de hoje vamos passar alguns termos e alguns tipos de investimentos para dar uma nivelada na galera. Tudo bem? Solta a vinheta! Vamos falar de grana. Quando pensamos em dinheiro, pensamos em dois tipos de renda: renda ativa e renda passiva. A renda ativa é aquela que é o seu trabalho, seu CLT. Ou se você é autônomo, prestação de serviço. E até tem rendas extras, tipo vender uma trufa, bater uma laje, sei lá. Brasileiro é criativo. Brasileiro sempre tem uma forma de ganhar dinheiro, ainda mais no cenário que a gente está hoje em dia, né? Ou seja, renda ativa é aquela que demanda o seu esforço. É aquela que você tem que fazer alguma coisa, não é aquela que você fica esperando, é aquela que você tem que acordar cedo para ganhar esse dinheiro, ok? Renda passiva é aquela que você já não faz esforço nenhum. Praticamente é aquela que você ganha dinheiro enquanto você dorme. Uhul! Agora que já sabemos o que é renda ativa e renda passiva, vamos agora abrir os tipos de renda passiva, ok? Falando de renda passiva, também temos dois tipos. Tem a renda fixa e a renda variável. Renda fixa é aquele que você já sabe o quanto seu dinheiro vai render. Agora, colocando na nossa realidade, a renda fixa é uma grana que você empresta e você já sabe quanto que você vai pegar no final desse empréstimo que você vai fazer. Praticamente é um acordo. E já que estamos falando de acordo, existem dois tipos de acordo. Na verdade, são três: pré-fixado e pós-fixado. O pré-fixado é onde você já sabe qual que vai ser a taxa desse investimento antes mesmo de você fechar o acordo. Ó, vou dar um exemplo, tá? É um pré-fixado que rende 10% ao ano. Se você emprestou R$1.000, se rende 10%, 10% de 1.000 é 100. Acertou, miserável. Então, no final do ano, você vai pegar os seus 1.000 de volta e mais 100. O pós-fixado, esse já depende de um índice. E esse aí sim segue a variação do mercado daquele índice. Por exemplo, um caso que a gente já conhece. Se você pega R$1.000, coloca num caixinha, coloca num cofrinho, sei lá, qualquer um desses de banco aí, que é 100% do CDI, você já sabe que você vai emprestar R$1.000, só que esse 100% do CDI pode ir variando conforme a taxa do CDI. E essa taxa CDI, ela está vindo acompanhada com a taxa Selic, que a gente sabe que hoje já está em 15%. Então, para resumir o pós-fixado, é basicamente isso. Você já sabe quanto que é a taxa, mas você não sabe quanto que vai ser o valor que você vai resgatar no final, porque isso pode ir oscilando conforme a variação da taxa Selic do mercado, beleza? Mas antes de falarmos dos tipos de renda fixa, vamos falar sobre alguns termos para todo mundo ficar na mesma linha? Liquidez é a capacidade de em quanto tempo você consegue transformar aquele investimento em caixa ou em dinheiro. Ou seja, se é uma liquidez diária, é aquele investimento que você pode resgatar e já receber no mesmo dia. CDI, Certificado de Depósitos Interbancários. Praticamente é uma taxa que os bancos usam para fazer empréstimos entre eles mesmos. E normalmente essa taxa está muito, muito próxima da Selic. Taxa Selic é a que você já deve ter ouvido em algum jornal, em algum momento por alguém. É a taxa que é estipulada pelo nosso Banco Central. Essa é a taxa referência do país. Essa taxa a gente utiliza para financiamento, para empréstimos. O intuito dessa taxa é nivelar a inflação. Então a gente sobe um pouco a Selic para poder tentar segurar um pouco o consumo, para consequentemente a gente reduzir a nossa inflação. E já falando de inflação, tem o IPCA, que praticamente é o índice da inflação. Então, quando você vê lá um investimento, algum tipo de renda que é IPCA mais alguma coisa, é a inflação que a gente tem no país, mais um bônus que eles dão para você conseguir fazer aquele investimento. Pessoal, só para lembrar, isso não é uma recomendação! Tesouro Nacional praticamente é um empréstimo que você faz para o governo. E vou falar de três aqui. Tem o Tesouro Selic, que esse é atrelado à taxa Selic, que a gente acabou de falar. Tem o Tesouro Pré-fixado, que esse aí ele acompanha uma taxa que ele estipulou. Por exemplo, vou lá ver, tem Tesouro Pré-fixado 14%. Então ele está dizendo que ele vai me pagar 14% ao ano do dinheiro que eu vou emprestar para ele. E tem o Tesouro IPCA+, que é o que eu comentei, que ele usa a inflação como referência e ele dá mais alguma coisa, pode ser IPCA mais 7, mais 6, esses são os três tipos. CDB, Certificados de Depósitos Bancários, ele pode ser pré-fixado, CDI,
ou pós-fixado, IPCA. Esse cara é garantido pela FGC. Então, a cada R$1 milhão que você investe nele, você pode resgatar R$250 mil, é garantido. Caso o banco falir, o FGC te paga de volta R$250 mil. E sim, esse cara, você vai pagar imposto de renda. LCI e LCA. É bem parecido com o CDB, porém é incentivado. Esse aí, o dinheiro é destinado para o setor imobiliário e para o agronegócio. E esse aí, como eu falei que é incentivado, é isento de imposto de renda. CRI e CRA, famosos CRIs e CRAs. Esses são recebíveis que podem ser imobiliários, os CRIs, e recebíveis do agronegócio, que são os CRAs. Esses também, alguns podem até ser incentivados e também podem ser isentos do IR consequentemente. Debenture, esse também é a mesma coisa que quase todos, é um empréstimo, só que esse você faz para a empresa e esse também segue a mesma metodologia. Ele pode ser pré-fixado, pode ser pós-fixado, pode ser atrelado ao IPCA+, ele sempre vai seguir algum índice para poder pagar a pessoa. Alguns também podem ser isentos por serem incentivados, mas esses caras não têm cobertura do FGC. Então, para resumir a renda fixa, praticamente é um dinheiro que você pode emprestar. Você pode emprestar para o governo, você pode emprestar para o banco, você pode emprestar para uma empresa. E ele pode ser pré-fixado, pode ser pós-fixado, pode ser híbrido. Galera, reforçando, renda fixa é ideal para um perfil mais conservador. Mas como eu falei, isso não é recomendação. O ideal é você abrir uma conta numa corretora e selecionar qual o seu perfil para você fazer o investimento de acordo com a sua aversão ao risco. Renda variável já é um pouco mais complicado, porque esse aí você não tem como saber o quanto você vai ganhar, nem quanto seu dinheiro vai render. Tem casos que seu dinheiro até você perde. Esse é o mais perigoso, que deixa as pessoas com mais medo de entrar no mundo dos investimentos. Esses rendimentos e essa rentabilidade, ela depende muito do valor de mercado e do desempenho da empresa. Então, normalmente, se a empresa ela vai gerar um lucro menor, por consequência, o mercado vai identificar que ela não vale aquele preço e ela vai perder valor de mercado. E, consequentemente, você pode acabar perdendo o dinheiro que você investiu. Mas, ao contrário, também pode acontecer. Normalmente, a longo prazo, renda variável, as empresas tendem a crescer. Agora, vamos falar dos tipos de renda variável. Temos ações, que é praticamente uma pequena parte da empresa, e o tipo de ganho que você tem é com a valorização dela e com os dividendos dela. E, como eu disse, o risco é que pode cair o valor da empresa. Fundos imobiliários. Praticamente é uma pequena fração de um prédio, de um galpão logístico, de um shopping. E quais são os ganhos dos fundos imobiliários? Praticamente é o ganho com aluguel. Então, tudo que o fundo imobiliário ganha de aluguel, ele repassa para nós com a nossa pequena fração. E como eu disse, o fundo imobiliário também, por ser uma renda variável, ele corre o risco de perder o seu valor de mercado. E aí temos ETFs, Exchange Trade Fund, que praticamente é um índice, vamos supor. O Ibovespa, ele é um ETF. Ele pega algumas empresas que estão dentro do Ibovespa, as que têm mais volatilidade, as que têm mais vendas e compras, e eles criam um índice. E a partir da variação delas, a gente consegue estipular o Ibovespa. O Ibovespa, por exemplo, ele já não paga rendimento, mas o ganho que você tem é com a valorização do ticket. E lógico que não pode faltar, só que é o que eu menos conheço, são criptomoedas. Praticamente são moedas digitais, tipo Bitcoin. Tem diversos Bitcoins, tem Solana. E elas têm uma metodologia que é blockchain. E eu vou ser bem honesto para vocês, eu não conheço muito como funciona, mas eu sei que elas também têm uma grande variação de mercado. E essa não é muito por desempenho, é mais por especulação. Mas tem todo um estudo que talvez eu possa fazer para a gente vir ver futuramente, tá bom? Então, para resumir, a renda variável é você investir em empresas, em grandes prédios. Elas têm um maior risco, mas também têm a maior chance de ganhar dinheiro, que tem uma correlação entre risco e retorno aí, tá bom? É isso. Galera, hoje foi muita informação, mas gente, não se preocupe. Nos próximos vídeos eu vou entrar mais no detalhe de cada tipo de investimento para a gente saber qual que é o melhor investimento para o seu perfil. E aí, curtiu? Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo. Sabe aquele amigo? É, aquele amigo. Aquele que já está praticamente 2 anos pagando o mínimo do cartão de crédito. Vamos dar uma força para ele. Então, se você chegou até o final desse vídeo, me diga aí nos comentários, qual que é o tipo de investimento que você quer que eu entre mais no detalhe nos próximos vídeos. Beijão, fiquem com Deus e vamos falar de grana!